Hello, hello, how are you? Good evening, good night. Hello, hello, this is Ezequias Lourenço. Tudo bem? Ezequias Lourenço. Programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas. Seu amigo de todas as quintas-feiras à noite, aqui em São Paulo, direto dos estúdios da NSTV. Esse programa também está em formato de podcast. Você está assistindo aí, dirigindo o seu carro. Muito bem-vindo à nossa programação. Esse programa tem como objetivo trazer informações, conhecimentos como ferramentas para desenvolver você enquanto pessoas. Você pode comentar, deixar a sua opinião, a favor ou contra. Lembrando que esta programação tem o objetivo de trazer uma visão da vida sob uma perspectiva cristã. Compartilhe com seu amigo, com seu irmão, com seu parente, com seu colega de trabalho. Compartilhe aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e também você tem o nosso canal oficial, Você em Foco, desenvolvendo pessoas. Hoje com um tema muito especial. O nosso tema de hoje é maturidade. Isso mesmo, maturidade, com base na obra Retratos de um Artista Quando Jovem, de um homem muito especial, que foi um escritor irlandês. É um homem muito especial, que estava muito além do seu tempo. Quem é ele? James Joyce. Você está assistindo, ouvindo, não sei se você está no podcast aí, nosso programa, Você em Foco, desenvolvendo pessoas com um tema especial. O tema de hoje é maturidade, com base na obra de James Joyce, um grande escritor irlandês. O nome da obra é Retratos de um Artista Quando Jovem. É uma autobiografia, um romance de formação do próprio autor, obviamente, em que ele usa aí um personagem, Stephen Dedalus. Esse nome ele pegou emprestado. E o Google aqui não deixa falar. Fica quietinho aqui, Google. Muito bem. E com base, obviamente, naquela figura da mitologia greco-romana, né, de Dédalus, pai de Ícaro, né? Depois eu vou falar sobre esse detalhe. Vamos então ler um texto das Sagradas Escrituras aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Capítulo 13, versículo 11, que diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Muito bem. Aqui o apóstolo Paulo, vou colocar aqui o meu exemplar das Sagradas Escrituras aqui do lado, enquanto eu converso com vocês. Paulo, um grande apóstolo, agora convertido ao Evangelho, e todos conhecem a história, né, da conversão de Paulo. Ele agora falando sobre a sua fé e sobre o encontro que teve com Cristo, sobre o poder do Evangelho, do qual ele veio dizer em uma de suas cartas, a carta aos Romanos, mais precisamente, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus. Então ele falando ali, defendendo, fazendo uma defesa do seu apostolado, do seu trabalho, da autenticidade do seu trabalho e também da bagagem de conhecimento que ele tinha, ele disse: olha, cada fase da vida tem a sua responsabilidade, tem as suas reflexões, elas refletem o momento que a pessoa está passando. Quando eu era menino, eu pensava, agia como menino. Agora já não sou mais menino, então as minhas ações, minhas atitudes não são mais de menino, são de uma pessoa madura. Obviamente ele fala de uma maturidade, fazendo um paralelo entre a maturidade biológica, né, e até intelectual, e com uma maturidade espiritual. Aqui ele estava fazendo uma defesa do seu trabalho, da genuinidade, da sua responsabilidade, no que ele falava, com quem ele se relacionava e no que ele fazia. Eu quero usar esse texto das Sagradas Escrituras para poder fazer aí um pano de fundo a essa tão rica história, né, de James Joyce, e na sua mais expressiva obra, ou pelo menos uma das mais expressivas obras, que é o Retrato de um Artista Quando Jovem, né? Vamos falar um pouquinho sobre a vida do autor. Enquanto o nosso técnico coloca o slide aí, eu vou beber um pouquinho de água, né? Agora, hoje, excepcionalmente,
Nós estamos sem a mesa aqui, estamos no nosso cenário, como você está vendo, muito bonito aí, com a nossa estante, com livros, né? E muito bom, estamos aqui diretos dos estúdios da NSTV. Pessoal, aí está James Joyce. Você está vendo ele usando óculos. Ele realmente tinha um problema muito sério de visão que o levou a sofrer 2 cirurgias, né? Uma no olho direito, depois no olho esquerdo, e mesmo assim ele não ficou muito bom, né, da visão. Os óculos deles eram óculos muito grossos. Hoje nós chamamos aqui no Brasil de fundo de garrafa, né? Se bem que hoje existe também aquelas lentes que ajudam, né, a lente de contato, mas mesmo assim naquela época não existia. James Joyce foi um homem que nasceu na Irlanda. Ele nasceu em fevereiro de 1882 em Hartger e morreu em janeiro de 1941 em Zurique, na Suíça. Bom, ele foi um poeta irlandês, mas expatriado. Ele decidiu não viver na Irlanda por questões político-cultural. Político porque a Irlanda estava sob a tutela governamental da Inglaterra. Então, até a Irlanda tornar-se independente, ficaria inviável para o que ele pensava sobre a vida, sobre a política, suas ideias de liberdade. A questão também social, a questão cultural que pesou para com a sua saída da Irlanda, foi porque a Irlanda era católica. E, aliás, sendo a Inglaterra protestante, também havia esses embates também entre essas duas nações. Mas ele via no catolicismo algo muito pesado com as suas normas, com as suas tradições, e ele logo desde cedo teve uma visão diferenciada da vida, uma visão mais artística da vida, e ele não via dentro da Igreja Católica, com a Igreja Católica dominando culturalmente o país, né, com a sua rigidez doutrinária, ele não via espaço para que a sua arte, né, e depois nós viemos descobrir a sua literalidade, né, a sua habilidade com as palavras, trabalhar, funcionar e ter espaço naquela sociedade. O que ele faz? Ele resolve sair da Irlanda. Ele mora um tempo na França, Alemanha, passa também pela Itália, e ele vai viver a vida dele fora da Irlanda. Sua mãe, católica fervorosa, uma época estava doente, e a ele é dito que ela estava para morrer. Ele volta à Irlanda apenas para cuidar da mãe e sabendo que se despediria da mãe. Mas ao chegar nos instantes finais da vida de sua mãe, ela lhe faz um pedido, que ele ali faça uma reza, que ele ali declare a sua fé, reze um terço, e ele não atende o pedido da sua mãe, já quase morrendo, dizendo: mãe, eu não acredito mais nisso. Isso ele acaba levando um peso de consciência para o resto da sua vida. Mas ele era um homem visionário, um homem extremamente inteligente, Se você olhar a sociedade que nós vivemos, nós encontramos pessoas assim também. Na história, outros personagens também viveram além do seu tempo. Quem vive além do seu tempo leva um grande fardo sobre as costas por conta de não ser compreendido, de não ter aquela identidade voltada ao pertencimento, a pertencer a certos grupos sociais, porque as ideias são desconexas, o modo de agir, a visão, como a pessoa discerne o mundo, vê e percebe o mundo é diferente, é diferenciado. E por isso James Joyce não achou espaço na Irlanda para poder desenvolver a sua arte, a sua habilidade nas artes. Então ele sai, ele até retorna para a Irlanda com a ideia de criar um teatro, né? Só que o país não estava preparado culturalmente, ele não recebeu aquele apoio político necessário, e ele acaba saindo de novo. Mas ele sempre escreveu sobre a Irlanda. Sempre escreveu sobre a Irlanda. As suas 3 maiores obras, nós vamos falar daqui a pouco rapidinho sobre elas, vamos focar uma delas, é justamente sobre a Irlanda. Ele amava aquele país,
mas ao mesmo tempo ele tinha ali uma ferida, tanto é que ele achou que ainda em vida poderia ser sustentado pelo Estado, por já em época ser considerado um dos maiores escritores e expoentes da Irlanda, né? Ele acaba no finalzinho da sua vida tendo reconhecimento, vivendo um pouco melhor, mas ele passou parte muito grande da sua vida vivendo em situações difíceis, mudou de endereço por cerca de 200 vezes durante a sua vida. Ele não parava, mesmo em outros países, ele não parava em lugares, ele teve problemas no relacionamento, porque tudo que ele queria, ele recebia, ele investia na literatura. Teve um problema sério de família. Teve um livro chamado Ulisses, que levou 17 anos para ser escrito. Ele passou 17 anos, né? Imagina, para escrever um livro. Esse homem gostava da arte, né? Mas, na verdade, só faz algo bom quem gosta, quem ama e quem se entrega. E ele é um exemplo disso. Ele deixou riquíssimas obras, com grande teor. É claro que algumas também censuradas naquela época, que até hoje não é tão boa de ouvir, porque são censuradas, são eróticas e até pornográficas, se você for olhar. Mas ele também tem... ele é contista, ele foi poeta, romancista, enfim, ele foi um homem fantástico, porque era muito fértil a sua mente. Antes de continuar, quero mandar um abraço aqui para Elisiel Maciel Lisboa. Deus ainda vai usar essa adolescente grandemente, ela é um vaso de bênção. Está falando da cantora, né? Qual é o nome dela, né? Acho que é Thalita, né? Depois a gente vai pegar o nome dela, cantora do clipe anterior. Fabiano Bezerra, boa noite. Ilza Almeida, lindo. Zenaide Maria, aí vai. Vera Lúcia, bastante gente. Quanto mais foram colocando aqui, a gente vai aos poucos lendo, não vai conseguir ler tudo, mas a gente deixa aí uma mensagem, um comentário aí mais incorporado, que a gente vai ler aqui o seu comentário. Muito bem, vamos à próximo slide. Só uma outra curiosidade sobre a vida de James Joyce, é que ele era de classe média, o pai dele era um faz-tudo, ele era empreendedor em várias áreas, trabalhou com cobrança, enfim, trabalhou com sal, trabalhando com vendas de produtos, mas ele não conseguiu se dar bem na vida. Tanto é que depois o pai acaba meio que... a família é muito grande, cheio de filhos, inclusive James Joyce era o mais velho, ele acabou aí se enveredando para o mundo da embriaguez, infelizmente, mas isso acabou fazendo com que James Joyce saísse de um colégio muito caro. O pai não conseguiu mais pagar, né? E ele, enfim, acaba saindo desse colégio e vai se enveredando na vida. O filho mais velho, né, foi se enveredando na vida, saiu da Irlanda, enfim. Depois o pai dele morre também e ele nem pode visitar o pai já havia morrido. E ele teve aí uma vida muito sofrida, muito sofrida. Talvez você que está me assistindo agora, você está lembrando um pouquinho aí, você está me ouvindo agora, da sua história de vida, né? Então, assim, grandes homens, grandes mulheres são feitos, se tornam célebres naquilo que faz, notórios no seu campo de atuação, após muitas dificuldades, muitos enfrentamentos. Nós temos que enfrentar a vida com coragem, temos que enfrentar a vida com determinação e objetivo. Muito bem, olha aqui, algumas das obras de James Joyce, vocês estão vendo aí. Ulisses, né? Essa obra aí levou 17 anos para ser escrita. Ela é uma continuidade da obra que nós vamos falar hoje. Também Dublinenses, justamente falando sobre a vida do cidadão cosmopolitano, ou seja, Dublinenses, aquele que nasceu em Dublin, né? Dublin é a capital da Irlanda, né? O retrato do artista quando jovem, que é o que vamos falar hoje, e também as aventuras de Finnegan's Wake, né? Existe um dia muito interessante, que acho que é dia 26 de junho, chamado Bloomsday, né? Porque o dia de Bloom, porque Bloom foi um personagem de Ulisses, que ele saiu andando pela Irlanda e concatenando, somando experiências para a sua vida, né? Que é justamente uma continuidade desse pequeno livro que nós vamos ler, que nós vamos fazer aí uma resenha, o retrato do artista quando jovem. Então eu indico a você
para ler Ulisses você precisa ter muito tempo, ter muita vontade, porque Ulisses é um livro que foi feito com fluxo de consciência. Eu falei isso na última programação. Fluxo de consciência é quando o autor ele começa a narrar em terceira pessoa, ou seja, falar sobre uma outra pessoa, e ao mesmo tempo que está falando sobre aquela pessoa, ele começa a expressar os pensamentos daquela pessoa, de como aquela pessoa está pensando no momento, e são pensamentos muitas das vezes desconexos e anacrônicos, ou seja, não seguem uma certa linearidade. Ele pensa quando ele era criança, daqui a pouco ele pensa agora na idade em que ele está, daqui a pouco ele pensa como que ele pode ser no futuro, ele começa a imaginar coisas acontecendo no futuro, e então assim, e mesmo assim sem ponto, sem vírgula, é algo assim que você precisa ler, reler, você vai gaguejar até você entender, né? E o próprio James Joyce disse que deixaria uma obra muito difícil de ser entendida e compreendida, que daria muito trabalho aos pensadores e aos professores. Então hoje existe muita gente quebrando a cabeça aí para entender James Joyce. Só que ele inspirou outros escritores, né? E um deles foi William Faulkner, que nós falamos na última programação aqui, que também trabalhou com o fluxo de consciência, que na verdade o fluxo de consciência surgiu na literatura moderna, uma forma diferenciada e não linear de se fazer a prosa, de se escrever romance e coisa desse tipo. Muito bem, vamos então agora ao nosso livro de hoje, né? A resenha do livro de hoje. O retrato do artista quando jovem. Tá vendo essa capa bonita aí? Ele tá de perfil, né? Ele morreu cedo, morreu com 58 anos. Teve uma filha que ficou lunática, né? Inclusive, ele morreu antes da filha. A filha vivia no manicômio, Nani? No manicômio, né? Que diz. E ela ficou viva um bom tempo, né? E só era uma menina extremamente inteligente, cantava muito e passou a ser até ilustradora dos livros dele. Ele tentando ajudá-la por conta da fama que ele recebeu, né? Que ele obteve. Ele tentou ajudá-la de alguma forma, mas de qualquer forma ela realmente tinha problemas psiquiátricos. Ele gostava de música, ele era um homem muito eclético, né? Cantava também, era um homem muito eclético. Muito bem, o romance, o retrato do artista quando jovem, é um romance de formação e autobiográfico. O que é um romance de formação? Um romance em que, com o seu próprio enredo, ele vai trazendo experiências, né? Mostrando as experiências do próprio autor e também trazendo experiências de vida para o leitor, né? É essa a ideia base do romance de formação. E ele é autobiográfico, por quê? Porque nele conta a história de vida do próprio James Joyce, né? Então ele se encarna num personagem, né, chamado Stephen Dedalus. Stephen Dedalus, ali está o nome aqui abaixo. Quem foi Stephen Dedalus? É um personagem da cultura, né, da mitologia greco-romana, que acabou sendo castigado pelo rei Minos, né, em que o rei Minos acabou achando que o Dédalus fosse um traidor, porque ele teria ajudado Teseu a matar uma fera, né, o Minotauro, por conta de um fio de Ariadne que o Dédalus deu para o nosso Teseu matar aí o Minotauro. O Minos colocou Teseu no labirinto, né, porque essa morte, esse episódio foi no labirinto, achando que Teseu jamais sairia de lá vivo, porque outras experiências já haviam dado a vitória ao próprio Minotauro. Só que acontece, Teseu sai de lá e ele descobre que Dédalus deu uma ajudinha. Aí ele coloca Dédalus e Ícaro dentro desse labirinto, um labirinto muito grande e muito complexo. E o que acontece? Dédalus consegue sair de lá confeccionando 2 pares de asas, com essas asas compostas de penas, né, penas de aves, e também com colmeia de abelha, né? E ele acabou grudando essas penas
ele deu orientação ao filho. Isso é muito interessante. Ele deu orientação ao filho dizendo assim, ó, vamos subir até o lugar mais alto dessa muralha, desse labirinto, e nós vamos pular. E isso ficava próximo ao mar, né? E aí com o vento eles conseguiram voar muito alto, muito alto. Só que Dédalus falou a Ícaro, olha, você não voe tão alto próximo ao sol, porque o sol vai derreter as penas, né? Vai derreter aí o mel e as penas vão soltar e você pode cair. Se você voar muito baixo, muito rasante ao mar, a maresia vai acabar prejudicando as engrenagens, porque foi meio que uma obra mecânica ali também, levou um certo tempo para fazer, mas foi a única forma que eles descobriram, né? O pai, Dédalus, descobriu em sair daquele labirinto. Só que acontece, o menino se empolgou e começou a voar, e o pai olhando, ele voava muito mais alto que o pai, até que aconteceu aquilo que o pai havia dito. O pai mais maduro deu conselho para o filho, mas o filho não ouviu. O que acontece? As penas, Nani, começam a cair. Ícaro começa a descambar. Ele desce, como se fosse uma águia rasante, e cai no mar, batendo totalmente o seu corpo no mar. E acreditamos assim, hoje, com os estudos, que deu a hemorragia interna e ele morreu. Aí vem Dédalus voando, porque ele estava voando em equilíbrio. Ele vai lá, pega o filho, enterra o filho com muito pesar e depois sai novamente voando, né, aproveitando o vento daquele espaço aberto, e ele vai para outro país. Aqui eu quero basear o nosso tema, maturidade. A palavra maturidade tem a ver com equilíbrio das emoções, equilíbrio das emoções que vai refletir nas suas ações, nas suas palavras, nas suas interações, no seu comportamento, né? No seu entrar, no seu sair. Foi justamente aquilo que Salomão pede a Deus quando Deus lhe dá o reino, né? Ele vai substituir a seu pai Davi. E aí o Eterno aparece a ele um dia, numa noite, e fala: peça-me tudo o que você quiser, eu vou te dar. Você é filho de Davi, né? Aquele a quem Deus amou, né? O homem segundo o coração de Deus. Ele fala: eu não quero riqueza, não quero prata, não quero ouro. Eu quero sabedoria. Ou seja, eu quero ter maturidade. Eu quero usar o conhecimento com equilíbrio. Né? É mais ou menos o objetivo desse programa. O objetivo dessa programação, desse nosso papo que nós estamos batendo aqui, é trazer conhecimento como ferramenta, mas você precisa saber usar esse conhecimento. Nem tudo que está aqui dito você vai concordar. E é importante que você também discorde. Agora, algumas coisas você pode concordar também. Por isso você pode dar opinião, você pode passar esse link a alguém, você pode compartilhar esse podcast, entrar no nosso site, baixar. Por quê? Você vai conseguir aí refletir mais sobre a vida. A vida é tão corrida, cheia de responsabilidades, cheia de compromissos, e a gente não tem tempo para refletir certas coisas, né? E você que gosta aí do conhecimento, gosta de literatura, gosta de refletir a vida, quer ser um cidadão, um ser humano mais desenvolto, um ser humano melhorado, né? Nós estamos fazendo isso aqui com a perspectiva cristã. Mas o que acontece é que Salomão passou a ser sábio. O espírito de sabedoria veio sobre ele. É claro que isso não o isentou de fazer as suas leituras, de ler os livros da época, os grandes livros. Meditou bastante, buscou a Deus, muito embora ele teve momentos de baixa na sua vida espiritual e moral, mas ele buscou equilíbrio. Foi justamente o que faltou em Ícaro, né? Então o sonho de Ícaro, o sonho de voar alto, foi por água abaixo, literalmente, né? Porque ele caiu no mar. E aí, qual é o seu sonho? Em que fase da sua vida você está? É preciso você reconhecer essa fase. No programa anterior eu falei sobre justamente os momentos de transição da vida. Nós precisamos saber qual é esse momento de transição para nós nos prepararmos para uma fase seguinte. Hoje, talvez a pergunta que não quer calar é essa: qual é a fase da vida que você está? Você tem maturidade suficiente para lidar com o que você está lidando, para fazer o que você está fazendo, para ocupar a função que você está ocupando, para poder assumir uma família, assumir um negócio,
aceitaram a função política, uma função ministerial, para poder, enfim, empreender de alguma forma. Se você está assistindo o nosso programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas, com Ezequias Lourenço, seu amigo, aí de toda quinta-feira. Você pode estar ouvindo aí pelo podcast também, e você é muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, né? Boa viagem aí para você. Muito bem, vamos ao próximo passo aí da nossa reflexão. Na questão de maturidade, nós temos algumas fases na vida. A primeira fase que eu quero falar com vocês é a fase da criancice, a fase da criança, né? Nós vamos ver o próximo slide aí. É uma fase, o mundo infantil, onde há uma fertilidade mental fenomenal. É onde precisamos realmente estimular um ser humano, né? Os estudos mostram hoje em dia que até no ventre da mãe já é necessário que você estimule, né? Mas nesta fase aí, segundo Freud, depois Lacan também vem ajudar com esse pensamento, até os 6 anos, né? Tudo que uma criança tem de estímulo, né, ela carrega para a vida inteira. Aquilo vai refletir na sua vida como um todo, nas suas escolhas, vai refletir nos seus relacionamentos, vai refletir na sua fé, vai refletir na filosofia de vida, vai refletir até no trabalho que essa pessoa vem a executar, na sua produção, na sua função na sociedade. Enfim, é muito amplo o que uma criança pode carregar, essa potencialidade da criança, né? Isso é muito importante. Quero aqui também mandar um abraço para Dalci Pereira Araújo, Juju Silva, olha só, mais outras pessoas aqui também deixando o nome. Um grande abraço a você, Deus te abençoe. No final dessa programação nós vamos fazer uma pequena oração para que Deus possa te abençoar. Vamos ao próximo slide. O próximo passo da vida de uma pessoa é a adolescência, né? Enquanto isso eu vou pegar uma água aqui. Você está vendo aí a foto desses adolescentes bonitos, né? Tem um asiático ali, tem um parece que é indiano, tem umas que são europeias, outros parece que é espanhol, outro que parece que é ali latino, de repente pode ser até brasileiro, né? É uma foto ilustrativa. A adolescência já é uma fase da criatividade, mas eu também chamo a fase da tribalidade, porque eles se fecham em grupos, né? Que tem o seu próprio código de fala, criam gírias, formas de se cumprimentar, ditam certas tendências de roupa, de moda, né? E de sorte que parece que há um distanciamento entre o adolescente e o adulto. Há desconexão de ideias, é onde começa o choque de geração. Mas por que isso acontece? A culpa, ou pelo menos o fato histórico que traz esse acontecimento, é justamente evidenciado no século XVIII, na Revolução Industrial. A partir dali, as pessoas, principalmente os pais, né, precisavam trabalhar. E com quem deixariam os filhos? Né? Adolescentes ou até menores. Então eles começaram a colocar os filhos para estudar em grupo. E eles começaram a ficar muito tempo sós. Então, para suprir a ausência do pai, da mãe, eles passaram a, enfim, criar a amizade, que é natural, e naturalmente criar tudo isso que eu falei, códigos, linguagem, começaram até mesmo a fomentar um sistema de pensamento que depois acaba entrando em choque com os adultos, né? E aí você percebe que, infelizmente, né, a depender também da cultura familiar, do trato, de como lidar com isso, de como saber se aproximar ou não desse adolescente, essa fase também é uma fase de rebeldia, uma fase de desrespeito. Mas é uma fase linda porque há criatividade, há sonhos, e muitas das vezes o adolescente tem na mente que o pai ou a mãe, ou o tio, quem quer que seja, com o conselho que vem a dar, está jogando balde de água fria, né? Você era assim também, Nani? Acho que todo mundo é assim, né? Ah, meu pai, minha mãe não me entende, não quer o meu bem, mas
justamente porque é uma fase que nós devemos saber lidar, devemos saber conversar, ouvir, entender, procurar saber o que eles conhecem, para poder saber discernir com a sua maturidade, você que é um pouco mais velho, e aí ajudá-lo a de repente mudar de curso ou se encaixar na vida, ter um objetivo. Talvez seja essa fase que você está passando. Mas sabia que eu descobri lendo que há certos adolescentes que têm certa maturidade para algumas coisas que adultos também não têm, né? Isso é muito relativo. Lógico que a experiência de vida te traz uma bagagem, mas algumas pessoas adultas já não aprendem com ela e acabam, por vezes, já enquanto adultos, agindo como adolescentes, expressando, não tendo definição de pensamento, não tendo controle emocional. E isso é muito recorrente na sociedade que a gente vive, infelizmente, né? E a adolescência, ela é mais ou menos ali entre os 13 até os 20, 19, 20 anos, né? A pessoa ainda é considerada adolescente. E aí, que fase da vida você está passando? Você chegou à maturidade ou não? A maturidade é boa ou é ruim? Eu não posso dizer que ela é boa ou é ruim. A imaturidade é boa ou é ruim? Eu não posso dizer que ela é boa ou é ruim. Ela faz parte de uma fase da vida. É natural você ser imaturo até determinado momento da sua vida. Como é natural e requer-se que você adquira uma certa maturidade a partir de um determinado momento da vida. Foi o que acontece com Stephen Dedalus na sua caminhada. O que é o Stephen Dedalus nessa obra de James Joyce? Ele faz? Ele sai andando, né? Conhecendo a cultura do país, encontrando-se com pessoas. Ele vai ter choques de identidade, religiosos, filosóficos, e ele vai aprendendo. Mas durante toda aquela vida há uma evolução até ele chegar a uma certa maturidade, né? Onde ele começa a escrever tudo o que aconteceu com ele de forma pregressa, né? Eu particularmente tenho aí algumas experiências na vida, né? A gente vai vivendo e o que acontece? Naturalmente você acaba contando, você acaba compartilhando com as pessoas, né? Foi isso o que também o apóstolo Paulo quis dizer aqui ao escrever aos Coríntios essa carta. Olha, eu já fui novo, eu agi assim, agora sou adulto, não ajo, nas minhas ações não são mais como de uma criança. Então é natural que eu compartilhe com vocês essa minha experiência. Agora, se você quiser ou não aceitar, aí já é uma outra coisa, né? Vamos ao próximo passo da vida, né? Que é uma constante aí. Todo mundo que está me ouvindo, se não chegou, vai chegar. Eu espero que você chegue nessa fase. É a fase adulta. É a fase do equilíbrio, da maturidade. Pelo menos, Nani, requer-se ou entende-se que a pessoa tenha maturidade, né? Como eu já disse aqui, isso é muito relativo. Deixa eu beber um pouquinho d'água. A fase adulta, segundo os estudiosos, a partir daí até você ficar velho, você é adulto, né? Agora você vai amadurecendo até o momento de você chegar à terceira idade, ou o pessoal chama hoje da melhor idade, lá a partir dos 58, 59 anos, né? O adulto é aquela pessoa que requer-se que tenha equilíbrio, entende-se que esteja numa fase produtiva da sua vida, né? Em que com a sua experiência de vida ele passa a contribuir com a sociedade, né? Seja com os mais jovens, com as crianças, com os mais velhos, com os doentes, com os também em iguais condições de vida. E isso implica responsabilidade. Olha, a sua maturidade e a minha maturidade implica responsabilidade, né? É claro que se você não tem conhecimento de causa, até determinado momento, moralmente falando, não vai lhe ser imputada coisa alguma, ou seja, nenhuma penalidade, porque você não sabia, né? Até as próprias escrituras dizem que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas Paulo escreve aos Romanos e também aos Gálatas, ele diz, olha,
Porventura eu vou continuar errando, tendo consciência do meu erro, e nem vou me esforçar um pouquinho para não fazer? Então, de certa forma, você já está tentando a Deus. De certa forma, você já está desobedecendo. Nas relações sociais, de certa forma, você já está desrespeitando as pessoas, desrespeitando o ambiente. Imagina você chegar na casa de alguém, digamos que você seja fumante, ou alguém seja fumante, chega na sua casa. Aí tem a placa lá, não pode fumar. Ou a pessoa avisa verbalmente, pede por favor, ó, tem uma idosa, tem uma pessoa asmática. Tá bom, a pessoa se retira, mas na próxima vez a pessoa volta de novo e volta a fumar lá. Ou seja, ela não está, a ela já não deve mais ser dada uma folga. Ela precisa, enfim, precisa que alguém vá lá e mostre à pessoa que não se pode fazer aquilo. Por quê? Porque a maturidade, ela também requer a sua responsabilidade. É assim que a gente faz com a criança, com o adolescente. Nós vamos instruindo, nós vamos ensinando, para que quando ele cresça, ele possa, ou ela possa, ser um adulto responsável e maduro. Muito bem, vamos ao próximo. Nosso último slide desta hora, né, dessa nossa programação. Está aí, a velhice ou a experiência. Olha aí. E aí, Nani, será que você chega lá? Será que a gente chega? Oi? Tá quase lá? O Nani disse que tá quase lá. E olha, esses velhinhos aí estão de bem com a vida, tudo dando joinha, dando risada, né? A sociedade tem promovido aí, quando não promove os asilos, né? Infelizmente tem muitas pessoas que colocam os idosos nos asilos e esquecem. E às vezes nem pagam a conta. Ou então acham que só pagar a conta é suficiente, né? Não vão visitar. E se você visitá-los, né? Fizeram uma experiência, e esses dias meu filho fez uma experiência, antes da pandemia, foi visitar um asilo, ele voltou totalmente diferente, com outro olhar. Isso é muito importante, faz parte da experiência do jovem, do adolescente, né? Quando a sociedade não promove asilo, ela promove baile da terceira idade, né? O baile de dança, aí você vê um idoso dançando com a idosa, e eles contando história, contando experiência da vida. Que coisa rica, que fase linda da vida. É uma fase maravilhosa, em que as pessoas contam a experiência. Afinal, a vida é isso. É a somatória da força do jovem, como diz as Sagradas Escrituras, com a experiência, com a sabedoria do mais velho, né? E aí, esse somatório gira a coisa, né? Como diz lá a cultura chinesa, oriental, né? O yin-yang é o equilíbrio das forças, é o equilíbrio aí das potencialidades e das qualidades. Então, você está nessa fase? Procure tirar o melhor dessa fase. Vai se aposentar, se aposenta com pouco ou com muito, procure adequar a sua vida àquele seu rendimento, faça exercícios, converse com pessoas, namore se você puder, paquere se você puder, busque a Deus, ou então honre aquela pessoa que está do seu lado, se você ainda está com ela, se ela ainda está viva, né? E você vai ter uma vida feliz, até porque tudo que você ganha, tudo que você tem, um dia já foi, vai ficar para outro, amanhã não tem mais. Então basta cada dia a sua porção. É assim que dizem as Sagradas Escrituras, porque afinal não é o que o homem ou a mulher tem que o faz feliz, é ele saber viver com aquilo que tem. Não é aquilo que você tem por si só que te faz feliz, mas é você saber viver com aquilo que tem e contentar-se com aquilo que tem. Muito bem? Estamos chegando ao final da nossa programação. Você em Foco, desenvolvendo pessoas. Quero mandar aqui um abraço para o Dalci Pereira e também para bastante outras pessoas, Vera Lúcia, Fabiano Bezerra e tantos outros aí, com vários comentários. Compartilhe essa programação, divulgue a nossa programação. Baixe a sua cabeça aí onde você estiver, se você estiver dirigindo, eleve o seu espírito ao Criador. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, deste moço, desta moça, desse meu telespectador, deste ouvinte. Que o Senhor abençoe ele, que o Senhor o guarde, ajude em suas decisões, ajude em tudo que eles colocarem as mãos que possa prosperar, ajude a usar e usufruir de cada momento de sua vida. Se é um momento de maturidade que eles estão vivendo,
que o Senhor seja com eles. Se é um momento de imaturidade, que o Senhor também seja com eles e possa lhe dar a graça necessária. No nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Muito obrigado por sua audiência. Estamos aí sempre com bons recordes de audiência. Divulgue essa programação. Até a próxima. Vamos em frente.